Estimados irmãos e prezadas irmãs em Cristo, hoje na profecia de Isaías, capítulo 8, versículo 23, depois capítulo 9, versículo 3, ele fala que o povo que vivia nas trevas encontrou uma grande luz. Vivia nas trevas e essa luz vem para iluminar a vida de cada um que está sendo oprimido pelas trevas do pecado, do mal. Ele quer dizer que Deus em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, Ele vem para iluminar a vida de todos nós. O profeta sempre é um interlocutor de Deus, uma pessoa que reconhece a vontade de Deus no mundo. E a vontade de Deus é que todos nós sigamos os seus passos e um dia moremos com Ele na vida eterna. E a pessoa que vive nas trevas do pecado, não é possível ela um dia morar com Deus. É preciso aceitar essa luz que é Jesus para iluminar a vida. E depois, na segunda leitura, que é a primeira carta de Coríntios, capítulo 10, ou melhor, capítulo 1, versículo de 10 a 13, depois versículo 17, São Paulo, ele chama a atenção de uma comunidade que se reunia lá na casa de Cloé. Provavelmente essa senhora Cloé, ela se reunia com as pessoas, pode ser seus familiares, pode ser vizinhos ou parentes que se reuniam, e entre eles está existindo contendas. Eles estão com conflitos entre eles. Tem uns que querem seguir Paulo, outros querem seguir Apolo, outros querem seguir Cefas. Paulo, nós sabemos que é o próprio apóstolo de Jesus. Apolo é um judeu convertido que tinha uma grande eloquência, falava muito bem e muito bom conhecedor das Escrituras. E depois Cefas, que é Pedro, que a palavra Cefas significa pedra, rocha, né? Qual Jesus escolheu para ser o chefe da igreja. Portanto, as pessoas, elas começam a discutir entre elas e criar um conflito muito grande. E Paulo fala assim: por acaso é Paulo que foi crucificado? É Cefas que foi crucificado, quer dizer, que deu a vida por vocês na cruz? É Apolo? Para dizer para eles assim: vocês estão seguindo as pessoas, não é para seguir as pessoas, é para seguir a Cristo, Cristo Senhor. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o centro, não são as pessoas. E Paulo está dizendo até dele mesmo, que não é para seguir ele, a pessoa dele, é para seguir Jesus Cristo. Ele é apenas um servo de Jesus, ele é um instrumento, uma ferramenta para levar as pessoas a Jesus. Cefas, Pedro é a mesma coisa, uma ferramenta para levar as pessoas a Jesus, é um instrumento da graça de Deus. Nós não devemos se apegar às pessoas, mas a Cristo. A pessoa, ela é importante para nós se ela nos leva a Cristo, mas nós não podemos seguir a pessoa pela pessoa, mas porque ela nos leva a Cristo. Então, na verdade, nós entregamos a nossa vida a Cristo, não àquela pessoa. Aquela pessoa, ela é apenas um instrumento. E infelizmente existia naquela época e ainda hoje existe pessoas que se dizem católicos, cristãos, que ao invés de seguir a Cristo, fiquem seguindo pessoas. Nós não devemos fazer isto, né? A situação da nossa igreja dividida, né? Internamente dividida já há mais de 30 anos, dividida a igreja. Alguns inventam: bom, existe um Cristo que é libertador, que é o Cristo dos pobres, dos oprimidos, dos marginalizados, o Cristo, aquele que
é só dessas pessoas ele. É esse Cristo aí que é um líder social, né? Um Che Guevara da vida, né? Um Cristo que vem para nos conduzir a uma vida estabilizada socialmente, né? Todo mundo tem casa boa, carro bom, todo mundo tem que ter roupa cara, bonita, todo mundo tem bastante dinheiro no banco. Estabilidade social, é um Cristo que preocupa com isso, né? Isso foi feito, esse discurso, há mais de 30 anos atrás, e perdura até hoje por alguns, que às vezes hoje se camuflam pela ecologia, né? Como se fosse um Cristo preocupado com o meio ambiente, com a água, com o mico-leão dourado, com a água poluída, com o efeito estufa, né? Tem um efeito estufa, preocupado. E Nosso Senhor veio para tirar o pecado do mundo. Nosso Senhor vem nos ensinar a seguir os seus passos. Em nenhum momento na Sagrada Escritura nós encontramos Nosso Senhor ensinando os apóstolos a se preocupar com as queimadas que poderiam ter lá na Galileia, de repente, aonde tem o Jardim das Oliveiras, com os arbustos, se eles estão bem cuidados ou não. E nós não vemos nenhum exemplo de Jesus ensinando os apóstolos a plantar árvore, né? Para que depois de tantos anos essas árvores sirvam a outras pessoas. Nós vemos Jesus um momento dizendo aos apóstolos para cuidarem, ensinarem as pessoas a cuidar da poluição do Rio Jordão ou do Mar da Galileia. Nós vemos Jesus ensinando os apóstolos a amarem, a perdoar. Nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo ensinando a serem realmente outros Cristos, né? Dar a vida pela doutrina, pela igreja. Não querendo sistematizar a doutrina numa ideologia, né? Sabe? Então, esses nossos irmãos e irmãs, infelizmente, né, dividiram a igreja. E hoje está aí, essa vergonha que é, né? Sabe? É impressionante. Então, como que eu posso dizer que eu sigo a Cristo se eu fico aí fazendo contendas, intrigas, inventando um Cristo do meu jeito, da minha ideia, né? Do jeito que é agradável para mim, com a ideologia que eu sigo, e não o Cristo da doutrina? É impressionante. A gente acaba conhecendo o rebanho de Cristo. A cada tempo que nós ficamos numa paróquia, nós padres vamos conhecendo aquelas pessoas que você combina uma adoração ao Santíssimo, até enganjados na igreja, uma adoração ao Santíssimo, um terço, uma peregrinação a um lugar santo. Nossa, são os primeiros a falar: não, eu quero ir, vamos participar, vamos adorar o Senhor, vamos dar a vida pela palavra, pela doutrina, eu quero ajudar, eu quero me envolver com o que é de Deus, né? Um entusiasmo tremendo para as coisas de Deus. E outros não tem aí nada de social, então para mim não interessa. Não tem nada de social, não me interessa a adoração ao Santíssimo. Não interessa a reza do terço, ficar lá repetindo Ave Marias, né? Até uma pessoa enganjada uma vez disse assim: esse negócio de rezar terço em velório, isso é coisa de mulher. Mulher que reza terço em velório. Eu rezar terço em velório não. Mas aí convida para fazer reuniões de sindicato para defender os direitos dos trabalhadores, para sair com bandeiras na rua, né? Fazer barraquinha e levar spray de pimenta no rosto, né? Sabe? Lutar pelos direitos dos trabalhadores. Aí sempre é o primeiro, a segunda pessoa, a primeira, a segunda pessoa a estar à frente para ir, sabe? Então assim, como é que pode um negócio desse? A pessoa é batizada em Cristo, é chamada a servir Jesus, a dar a vida por Ele, e vai dar a vida por uma ideologia, por um partido político,
por uma pessoa, por uma ideia, por um sistema social, e dizer que segue a Cristo. Quando é convidado para adoração ao Santíssimo, terço, as coisas de Deus, não, para mim só a missa uma vez por semana está bom. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que triste isso, a igreja dividida, né? Antes tinha na nossa diocese a Romaria da Terra, né? Existia a Romaria da Terra. Vão todo mundo se unir com os sem terra, fazer uma Romaria da Terra. Cada ano era num lugar para lutar, reivindicar sobre os direitos dos nossos irmãos que não têm terra, coitados. E a igreja foi se dividindo, chegou à situação que está hoje, né? Então, meu irmão e minha irmã, qual é a diferença que nós temos aqui desses atritos e conflitos que tem na família de Cloé, hoje no primeiro capítulo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, versículo 10 a 13 e versículo 17, aonde São Paulo está chamando a atenção das pessoas que querem seguir pessoas, não a Cristo, querem seguir ideias. Eu sou de Apolo, Paulo diz, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, dividido, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos que tomar cuidado. Olha Jesus hoje no Evangelho, ele passa pelo trabalho dos apóstolos, né? E diz: segue-me, que farei de vocês pescadores de homens. Primeiro Pedro e André, 2 irmãos, e depois os outros 2 irmãos, Tiago e João. Pedro e André estavam ali lançando as redes, pescando, estavam trabalhando, deixam tudo para seguir Jesus. Depois Tiago e João, mesma coisa. Tiago e João estavam arrumando a barca do pai, deixam a barca do pai e vão seguir Jesus. Mas é interessante que nosso Senhor, é a primeira vez que conversa com eles em particular, os convidando para o seguir. Nosso Senhor não promete para eles uma vida sem dificuldade. Vem me seguir que vocês não vão passar por tanta dificuldade que vocês passam aí, nesse sol quente, jogando as redes, trabalhando duro. Vocês vão ter uma vida mansa, sossegada, melhor do que essa daí. Não promete isso para eles. Nosso Senhor não promete um salário para eles. Vem que esse negócio de vocês ficar pescando aí, vocês ganham muito pouco. Vem me seguir que vocês vão ganhar mais. Eu pago mais para vocês. Nosso Senhor não oferece nenhuma quantia em dinheiro para eles. Nosso Senhor não promete uma vida sem dificuldade, não promete dinheiros. Nosso Senhor não faz nenhum milagre para mostrar que Ele é Deus. Então vocês têm que me seguir, porque eu sou Deus, eu faço milagres, eu faço curas. Então vocês me seguem. Não faz nada. Não mostra nada de extraordinário para esses homens, para seguirem Ele. E como é que eles seguem então? É a doação, a renúncia, meus irmãos e minhas irmãs. Renunciar essa vida, esse mundo, para seguir Jesus. Não querer algo em troca materialmente. O socialismo é isto, né? Prega isso, você tem que ter alguma coisa em troca. Uma pessoa que segue o socialismo, sindicatos, essas coisas, ela está contra Jesus Cristo. Ela tem que seguir romaria, como essa que vai ter agora a diocesana, em Apucarana, rezar, né? Ir lá para o santuário de Santa Rita fazer peregrinação, né? Adorar nosso Senhor Jesus Cristo, repartir as coisas com os outros, mas dessa forma, na caridade, não como assistencialismo, como querendo alguma coisa em troca, alguma posição em troca, alguma fama, algum prestígio. Isso não é seguir Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pode acontecer que acreditamos que estamos seguindo a Cristo, mas estamos nas trevas do pecado. Quando usamos da igreja para benefício próprio, para estar no pedestal, para adquirir depois cargos de confiança no poder público ou em outros lugares, né?
ou outras profissões bem remuneradas. Olha, todo mundo está me vendo lá na igreja, eu faço isso, faço aquilo, né? Aí depois é bom, daí depois, né? Aí eu consigo, né? Tem muita gente que me segue depois, que escuta o meu jeito, porque eu sempre estou na igreja. Então aí eu vou disseminar aquela ideologia, aquilo que eu penso, onde eu trabalho, onde eu vivo, porque eu tenho seguidores. Sou uma pessoa de respeito, estou dentro da igreja, usar da igreja para criar seguidores de ideologias políticas partidárias. Que coisa feia, que falta de respeito com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sabe? A igreja não é para isso. A igreja é para nós servirmos, sem querer nada em trocas. Jesus já disse: eu vim para servir e não para ser servido. Todos os apóstolos deixaram família, trabalho, remuneração, para seguir Jesus, sem querer nada em troca, sabe? E nenhum deles formaram grupinhos para seguir sindicato, em defesa dos trabalhadores, dos oprimidos, dos marginalizados. Nenhum deles fizeram isso. Aonde está na Sagrada Escritura? Formaram grupinhos, panelinhas, para fazer reivindicações. Aonde está dos apóstolos isso daí? Aonde que Jesus ensinou isso? Não tem, né? Aqueles grupinhos de dinossauro que não saem daquelas funções, porque ali eles mandam e desmandam. Eles gostam de mandar, né? Sabe? E todos têm que obedecer. Então nosso Senhor ensina a gente a servir. Olha que nós temos a imagem do bom pastor hoje aqui em nossa igreja, que está percorrendo a diocese, vai ficar uma semana aqui com a gente. Nosso Senhor hoje no Evangelho, Ele deixa a cidade de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, que é a chamada Galileia dos pagãos, porque lá é um povo que não tinha uma religião definida, né? Os pagãos acreditavam em vários deuses, várias coisas. Nosso Senhor vai lá. Nosso Senhor poderia ficar em Nazaré? Poderia, mas Ele não quer uma vida cômoda. Ele quer ir aonde está precisando da sua palavra, a seguir os seus passos. Então Ele sai. E nosso Senhor, todas as vezes que as pessoas querem jogar confetes nele, querem aclamar Ele, Ele sai pela tangente. Ele dá um jeito de não ficar por ali. Fala para ninguém contar para ele, contar para os outros do milagre que ele fez. Essa é a igreja de Cristo, sem querer posição, seguir ideologias, né? Inventar outras coisas, né? A igreja de Jesus é isto, né? É uma igreja humilde, ela é serva, né? Não fica se envolvendo nessas coisas do mundo, essas políticas depravadas que são a favor do aborto, a ideologia de gênero, né? A união afetiva. A igreja tem a sua doutrina própria, não é atrás dessas coisas, defendendo pessoas que são a favor dessas coisas. A igreja de Cristo não defende essas coisas. Se você defende essas pessoas, você está fazendo o que aconteceu aqui na leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, da família de Cloé, que fica seguindo pessoas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos firmes em nossa fé, né? Não abandonemos a nossa doutrina. Compreendamos a cada dia que Cristo é a luz, só Ele é a luz para iluminar a nossa vida, nada mais. Nenhum ser humano nesse mundo pode ser modelo de seguimento para nós, nenhum, né? Nem se tem 5 dedos, 4, 8, 9 dedos, 10, tem, sabe? É Cristo Senhor, o centro da nossa vida, nossa fé.